Bom, galera, vamos começar então aí a nossa revisãozinha para a prova semestral com os processos de eletrização, começando aí pelo processo de eletrização por contato. Como é que funciona o processo de eletrização por contato? Então vamos pegar aqui nossa canetinha e vamos colocar aqui, ó. Inicialmente a gente tem um corpo, vamos dizer que esse corpo tem uma carga 4Q positiva. E nós temos um outro corpo com uma carga 2Q também positiva. O que acontece quando eu pego esses dois corpos e ligo eles através de um fio, ou seja, coloco os corpos em contato. Então, o que é eletrização por contato? É eu encostar um corpo no outro ou ligá-los através de um condutor qualquer. Nesse caso, eles vão passar a ter o quê? No final desse processo. Então, vamos colocar aqui, ó, final do processo. Eles vão ficar com cargas de mesmo sinal. Ok? Então, todas as vezes que houver contato de dois corpos, qualquer tipo de contato, você encosta na porta do carro, você encosta a tua caneta na carteira, ou você encosta um corpo eletrizado em outro, nós vamos ter um processo, então, de eletrização por contato, e no final os corpos vão ficar com cargas de mesmo sinal. Quando os corpos forem idênticos, então, por exemplo, duas esferas de mesmo material, de mesmo diâmetro, é possível determinar o valor da carga final. Nesse caso, eles vão ficar ambos positivos, né? E qual vai ser o valor da carga final? A carga final de cada um deles é obtida através da média simples das cargas que eles têm. Então, nesse caso aqui seria mais 4Q mais 2Q dividido por 2. 6Q dividido por 2, cada corpo no final ficaria então com a carga 3Q. Então é isso que acontece no processo de eletrização por contato. Bom, o processo de eletrização por atrito é bastante simples. Vamos dar uma olhada aqui então no que acontece aí nesse processo, a eletrização por atrito. Inicialmente, vamos pensar que nós temos dois corpos quaisquer. Por exemplo, um pedaço de tecido e um bastão de vidro. Aí, nós vamos colocar esses corpos em atrito. O que significa isso? Esfregar um no outro. Então, olha só, na eletrização por atrito, você tem que pensar em todos os processos que envolvem esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo. Um caminhão tanque de combustível trafegando numa estrada, recebendo vento na sua carroceria. Existe o atrito do vento com a carroceria do caminhão e vai haver processo de eletrização por atrito. E o que acontece no processo de eletrização por atrito? Acontece o seguinte, ó, um corpo perde elétrons para o outro em determinadas circunstâncias. E aí, o que vai acontecer no final? Um corpo vai ficar positivamente carregado. Então, esse corpo aqui, ó, ele vai ficar positivamente carregado. Então, vamos lá. Esse ficou positivo e o outro fica negativo. Então, olha só. Qual vai ser a situação no final do processo? Os corpos vão ter sinais opostos. E um outro detalhe importante, o que um perde é igual ao que o outro ganha. Então, vão ficar com cargas de mesmo valor. A gente não tem como calcular, tá? Mas a gente sabe que se esse aqui ficar, por exemplo, mais Q, é porque esse aqui ficou menos Q. O que um fica é o que o outro fica também, com um sinal contrário. Bom, então lembrando que o processo de eletrização por atrito pode ocorrer de várias maneiras diferentes, desde que haja atrito de um corpo, pode ser vento, pode ser você, pode ser qualquer coisa, com outro, e aí vai acontecer essa eletrização. Bom, pessoal, então aqui o que acontece no processo de eletrização por indução? O processo de eletrização por indução, inicialmente, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter dois corpos
em que um deles é um corpo já eletrizado, por exemplo, um corpo positivo, e um segundo corpo, que é um corpo neutro. Tá? Esse cara aqui é neutro. Esse cara aqui, positivo, nós chamamos de indutor. O que o indutor faz quando ele se aproxima do corpo neutro? Ele vai chegar lá no corpo neutro e vai polarizar o corpo neutro. Então ele vai atrair as cargas negativas do corpo neutro para um lado e vai repelir as positivas para o outro lado. Mas o corpo neutro continua neutro. Aí nós pegamos o corpo neutro e ligamos ao terra. Então, olha aqui, ó, peguei o corpo neutro e liguei ao terra. Quando eu faço essa ligação ao terra, o que acontece? O corpo positivo, que é o indutor, ele vai atrair mais elétrons ainda, porque ele é positivo, ele atrai elétrons. Então, olha só, cargas negativas vão estar subindo aqui por esse fio terra. Consequência disso, elas vão se acumular aqui nesse outro corpo, que é o nosso corpo que era neutro inicialmente, e nós vamos dizer que esse corpo aqui agora se chama induzido. Enquanto o indutor está aqui perto, as cargas vão subindo. Aí eu pego e faço o seguinte, eu venho aqui e desligo o terra. Quando eu desligo o terra, o que vai acontecer? Não tem mais jeito das cargas negativas saírem. E eu simplesmente retiro o indutor. Quando eu retiro o indutor, o que aconteceu com o meu induzido? Ele ficou carregado com carga negativa. Lembrando que o indutor tinha carga positiva. Então, no final de um processo de eletrização, eu vou ter corpos com cargas com sinais opostos. Pessoal, um exemplo importantíssimo disso, que inclusive caiu no vestibular da ACAF, é a ação de um para-raio na tentativa de evitar raios. Então, o para-raio, ele age de que jeito? O para-raio ele faz o seguinte, como a gente tem aqui uma nuvem, vamos supor que carregada muito negativamente, o nosso para-raio ele vai ter, da mesma forma como o nosso induzido, cargas positivas atraídas para a sua ponta, numa coisa que nós chamamos de poder das pontas. E quando estiver muito carregado aqui de positiva, e quando sendo a nuvem muito carregada negativamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter, no final, uma situação que é essa aqui, ó. Vai acabar acontecendo um raio entre a nossa nuvem e o nosso para-raio. Então, um bom exemplo de eletrização por indução é o uso do para-raio. Beleza? Bom, pessoal, vamos aí então para a primeira parte aí do nosso, a última parte da nossa revisãozinha, o amperímetro e o voltímetro. Lembrando que o amperímetro, como o próprio nome diz, ele mede intensidade de corrente elétrica em amperes. E o voltímetro mede diferença de potencial em volts. Olha um detalhe importante, o nosso amperímetro ele é ligado no caminho da corrente. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o caminho da corrente. E o amperímetro está ligado ali no meio do caminho. Isso significa que para medir ele tem que ser ligado em série. Então, olha só, pessoal, o amperímetro tem que ser ligado em série. E para ele não interferir no circuito, a resistência dele tem que ser muito baixa. Então, olha bem, o seu amperímetro tem que estar ligado em série com resistência muito baixa. Isso já não é o que acontece com o voltímetro, que é para medir a diferença de potencial em volts. Você observa uma coisa que você já viu aqui, ó, que existe aqui, ó, na hora que se liga o voltímetro, existem nós.
O que o nó caracteriza para nós mesmos? Caracteriza uma ligação em paralelo. De fato, a corrente aqui, para passar pelo voltímetro, segue por um novo caminho. Então, para ligar corretamente o nosso voltímetro, ele precisa estar em paralelo, pessoal. E, estando em paralelo, para não influenciar no nosso circuito, a resistência dele precisa ser muito alta, para que a corrente não passe por ele, e aí ele não vai medir certinho o que está acontecendo na parte do circuito que ele quer medir. Encerrando então, lembrando, amperímetro mede corrente em amperes ligado em série com resistência baixa. Voltímetro mede diferença de potencial em volts ligado em paralelo com resistência alta. Valeu, pessoal, boa sorte na prova de vocês.